De madrugada, flagrei meu genro cortando os freios do meu carro. Eu viajaria ao amanhecer. Meu nome é Ricardo Fragas, tenho 58 anos e moro em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Eu era um homem de rotina, acordava cedo, ia para o comércio, voltava para casa, jantava sozinho e rezava antes de dormir. Viúvo há 3 anos, minha vida girava em torno do trabalho e da minha única filha, Daniela. Naquela madrugada de quinta-feira, dia 14 de março, eu tinha programado uma viagem à Aparecida do Norte. Faria sozinho, como sempre. Uma promessa antiga que eu precisava cumprir. O despertador tocou às 3h15 da manhã. Levantei devagar, o corpo ainda pesado de sono, mas o coração cheio de gratidão. Fui até a cozinha preparar um café rápido antes de pegar a estrada. A casa estava silenciosa, apenas o vento frio da serra assobiando lá fora. Enquanto esperava de água ferver, olhei pela janela da cozinha que dava para a garagem. Foi quando vi meu genro Tiago, agachado embaixo do meu carro, com uma lanterna na boca e uma chave inglesa na mão. Meu coração disparou. Que diabos ele estava fazendo ali àquela hora? Fiquei paralisado, observando cada movimento dele pelo vidro embaçado. Tiago olhava para os lados nervosamente, como quem teme ser descoberto. Mexia em algo debaixo do carro com movimentos rápidos e precisos. Senti meu estômago revirar. Aquilo não era normal, não era certo. Apaguei a luz da cozinha e continuei observando. Agora completamente oculto na escuridão. Ele terminou o que estava fazendo, guardou a ferramenta no bolso da jaqueta, limpou as mãos no jeans e saiu da garagem andando rápido em direção à rua. Sumiu na noite fria. Fiquei ali, tremendo. Não de frio, mas de um medo que eu nunca tinha sentido antes. O que ele fez com meu carro? E por quê? Eu viajaria em menos de 4 horas. Pela estrada da serra, cheia de curvas, fiquei parado naquela cozinha escura por vários minutos que pareceram horas intermináveis. O café tinha ficado pronto, o vapor subindo da chaleira, mas eu não conseguia me mexer. Minha mente estava travada, tentando processar o que eu tinha acabado de presenciar. Tiago, meu genro, o marido da minha Daniela, o pai do meu futuro neto, debaixo do meu carro, no meio da madrugada, mexendo em alguma coisa que ele claramente não queria que ninguém visse. Meu corpo inteiro tremia. Não era só o frio cortante de Campos do Jordão entrando pelas frestas da janela. Era medo, era descrença, era a sensação de que meu mundo estava desmoronando naquele exato momento e eu não sabia o que fazer para impedir. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar. Precisava pensar com clareza. Precisava entender o que estava acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Com as mãos ainda tremendo, acendi a luz da garagem através do interruptor da cozinha. A luz amarelada iluminou meu Fiat Palio Weekend prata, parado ali, inocente, sem saber do perigo que representava agora. Desci as escadas de madeira devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Abri a porta que dava para a garagem e senti o cheiro de óleo de motor misturado com o ar gelado da noite. Andei até o carro, passei a mão no capô ainda frio e então me ajoelhei no chão de concreto gelado. Peguei meu celular do bolso do pijama, liguei a lanterna e iluminei debaixo do carro. Eu não sou mecânico, nunca fui. Sempre levei meu carro no Joaquim quando precisava de qualquer coisa. Mas qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, conseguiria ver o que tinha sido feito ali. O cabo do freio estava cortado. Não completamente cortado. Se tivesse sido cortado por completo, eu perceberia na primeira freada. Mas estava cortado estrategicamente, de forma calculada. Cerca de 70% a 80% do cabo havia sido seccionado com alguma ferramenta afiada. Só ficaram alguns fios finos segurando, o suficiente para aguentar uma freada ou 2 em terreno plano. Mas na serra, nas descidas íngremes, nas curvas fechadas da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, os fios se romperiam, o freio falharia e eu morreria. Sentei no chão gelado da garagem, encostei as costas na parede fria e comecei a chorar. Lágrimas quentes desciam pelo meu rosto, enquanto eu segurava o celular com a lanterna ainda acesa, iluminando aquele cabo cortado, que era a prova física de que alguém queria me matar. E esse alguém não era um estranho, não era um ladrão,
Não era um inimigo desconhecido. Era meu genro. Era o marido da minha filha. Era o homem que eu tinha recebido de braços abertos na minha família. As memórias vieram todas de uma vez, como uma enxurrada. Tiago tinha entrado na nossa vida há 4 anos. Daniela o conheceu numa festa de amigos e se apaixonou à primeira vista. Ele era charmoso, sorridente, sempre com uma palavra gentil. Corretor de imóveis, dizia que estava construindo um futuro promissor. Falava sobre planos, sobre sonhos, sobre dar uma vida boa para a minha filha. Eu gostei dele desde o início. Parecia trabalhador, educado, respeitoso. Quando ele pediu Daniela em casamento, eu dei minha bênção sem hesitar. Paguei metade do casamento, mais de R$30 mil. Ajudei eles a mobiliar o apartamento que alugaram perto do centro. Dei de presente a geladeira, a máquina de lavar, o sofá da sala. Tratei ele como o filho homem que eu nunca tive. E agora ele tinha tentado me matar. Mas por quê? Qual era o motivo? Que razão poderia justificar um homem sabotar o carro do próprio sogro na calada da noite? Levantei do chão com dificuldade. Minhas pernas estavam dormentes pelo frio e pela posição. Olhei para o relógio na parede da garagem. 3h47 da manhã. Dali a pouco mais de 3 horas, eu estaria dirigindo pela serra. Se eu não tivesse acordado alguns minutos mais cedo. Se não tivesse ido fazer café naquele exato momento. Se não tivesse olhado pela janela, estaria morto antes do meio-dia. Foi nesse momento que entendi. Aquilo não tinha sido coincidência. Deus tinha me acordado. Tinha me feito levantar naquela hora exata. Tinha me colocado na cozinha perto da janela, no momento certo para ver o que estava acontecendo. Era providência divina. Tinha que ser. Sequei as lágrimas com as costas da mão e voltei para dentro de casa. Subi as escadas, fui para o quarto e sentei na beirada da cama. Peguei o telefone fixo da mesinha de cabeceira e disquei o número do Padre Antônio. Ele era o pároco da igreja de São Benedito, onde eu frequentava há mais de 20 anos. Era meu conselheiro espiritual, meu amigo, alguém em quem eu confiava plenamente. O telefone tocou várias vezes até que uma voz sonolenta a atendeu. Alô? Quem fala? Padre Antônio, é o Ricardo. Ricardo Fragas. Houve uma pausa. Depois a voz dele ficou mais alerta, preocupada. Ricardo, que horas são? Tudo bem? Padre, desculpa acordar o senhor nessa hora, mas eu preciso falar com o senhor. Agora. É urgente. É muito urgente. Sabe o que aconteceu, meu filho? Você está bem? Está machucado? Não estou machucado. Mas... Minha voz falhou. Padre, eu não posso falar por telefone. Por favor. O senhor pode me receber na igreja? Agora? Ouvi o Padre Antônio respirar fundo do outro lado da linha. Ele conhecia meu jeito. Sabia que eu não era de dramalhão. Se eu estava ligando às 4 da manhã pedindo para encontrar na igreja, era porque algo muito grave tinha acontecido. Estarei na igreja em 20 minutos, Ricardo. Vá com cuidado. Obrigado, padre. Muito obrigado. Desliguei o telefone e fui trocar de roupa. Tirei o pijama, vesti uma calça jeans, uma camisa de flanela e um casaco grosso. Desci novamente para a garagem, mas dessa vez não me aproximei do Palio. Fui até o fundo onde ficava guardado meu outro carro, um Gol branco 2010, velho e arranhado, que eu usava para fazer entregas do comércio e para quando o Palio estava na oficina. Liguei o Gol. O motor tossiu algumas vezes antes de pegar. Abri o portão da garagem com o controle. Saí devagar para a rua silenciosa e deserta de Campos do Jordão. A neblina estava densa, como sempre fica nessa época do ano, nas madrugadas de outono. Os postes de luz criavam halos alaranjados na névoa. Não tinha ninguém na rua, só eu, meus pensamentos e o ronco do motor do Gol. Dirigi pelas ruas vazias em direção ao centro da cidade. A igreja de São Benedito ficava na praça principal, uma construção antiga de pedra com vitrais coloridos e um campanário alto. Quando cheguei, a igreja estava escura, exceto por uma luz acesa na sacristia, nos fundos. Estacionei o Gol em frente e subi os degraus de pedra que levavam à porta principal. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. O Padre Antônio estava ali, vestindo uma batina simples e um casaco de lã por cima. Seus cabelos brancos estavam despenteados, mas seus olhos castanhos me olhavam com atenção e preocupação. Entre, Ricardo. Vamos conversar. Entrei na igreja. O silêncio ali dentro era profundo, quase sagrado.
O cheiro de incenso e cera de vela ainda pairava no ar. Padre Antônio me levou até a sacristia, onde tinha uma mesinha de madeira, algumas cadeiras e um pequeno aquecedor elétrico que ele acabara de ligar. Sente-se, vou fazer um café. Sentei numa das cadeiras enquanto ele preparava café numa cafeteira velha. Minhas mãos tremiam. Coloquei-as sobre a mesa para tentar controlar o tremor, mas não adiantou. Tudo em mim tremia, as mãos, as pernas, a voz. Quando o café ficou pronto, Padre Antônio encheu 2 xícaras, colocou uma na minha frente e sentou do outro lado da mesa. Segurou minha mão trêmula com firmeza. Agora me conta, o que aconteceu? E então eu contei. Contei tudo desde o início. Sobre a viagem planejada para a Aparecida. Sobre acordar às 3h15 da manhã. Sobre ir fazer café e olhar pela janela. Sobre ver Tiago debaixo do carro. Sobre descer e descobrir o cabo do freio cortado. Sobre entender que aquilo era uma tentativa de homicídio. Padre Antônio me ouviu em silêncio absoluto. Não me interrompeu nenhuma vez. Apenas segurava minha mão e acenava com a cabeça, absorvendo cada palavra, cada detalhe, cada emoção que eu derramava ali naquela mesa. Quando terminei de contar, fiquei em silêncio, esperando. Esperando que ele me dissesse que eu estava louco, que eu tinha imaginado coisas, que devia haver uma explicação lógica. Mas ele não disse nada disso. Em vez disso, Padre Antônio suspirou profundamente, soltou minha mão e se recostou na cadeira. Seus olhos estavam marejados. Ricardo, você foi protegido por Deus esta noite. Sabe disso, não sabe? Balancei a cabeça, as lágrimas voltando aos meus olhos. Se você tivesse dormido 10 minutos a mais, continuou ele, se não tivesse olhado pela janela naquele exato momento, se tivesse entrado no carro e viajado sem saber do que tinha sido feito, você estaria morto antes do meio-dia, morto numa curva da serra, e todos pensariam que foi um acidente trágico. Eu sei, padre, eu sei. Por isso que eu tô aqui. Porque eu não sei o que fazer. Não sei como lidar com isso. O que você quer fazer, Ricardo? No fundo do seu coração, o que você quer? Pensei por um longo momento antes de responder. Eu quero justiça. Quero que ele pague pelo que tentou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso na minha filha. Ela tá grávida de 6 meses, padre. O primeiro filho dela. Ela ama esse homem. Se eu denunciar ele agora, vai destruir ela. Vai destruir minha neta ou meu neto antes mesmo de nascer. E você acha que esconder isso vai ser melhor? Acha que deixar sua filha casada com um homem que tentou matar o pai dela é protegê-la? Não. Eu sei que não. Mas, e se eu tiver interpretado errado? E se houver outra explicação? Padre Antônio me olhou com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida, quem já aconselhou centenas de pessoas em momentos de crise, quem já consolou viúvas, órfãos, traídos, abandonados. Ricardo, você sabe que não interpretou errado. Ninguém corta o cabo de freio de um carro às 3 da manhã por engano. Ninguém faz isso por acidente. Foi intencional, foi calculado, foi tentativa de homicídio. Mas eu entendo sua dor. Entendo o dilema que você está vivendo. Você é pai. E o amor de pai quer proteger mesmo quando dói. Então o que eu faço, padre? Me diz, por favor. Ele respirou fundo, juntou as mãos como se estivesse orando e falou com voz calma, mas firme. Primeiro, não viaje hoje. Invente qualquer desculpa, mas não entre naquele carro. Segundo, procure o Joaquim. Ele é mecânico, é seu amigo de longa data e é homem de confiança. Peça para ele examinar o carro, documentar tudo, tirar fotos, fazer um laudo técnico. Você vai precisar de provas concretas. Terceiro, observe o comportamento do Tiago nos próximos dias. Veja se ele pergunta sobre a viagem, se demonstra preocupação ou alívio, se age de forma diferente. E quarto, e mais importante, reze, meu filho, reze muito. Peça sabedoria a Deus, porque essa decisão não pode ser tomada com ódio, com medo ou com sede de vingança. Tem que ser tomada com justiça, com amor e com discernimento. Levantei da cadeira e abracei o Padre Antônio. Chorei no ombro dele como uma criança chorando nos braços do pai. E ele me deixou chorar, acariciando minhas costas, murmurando orações baixinho. Quando finalmente me acalmei, me afastei e limpei o rosto com as mãos. Obrigado, padre. Muito obrigado. Não sei o que eu faria sem o Senhor. Você teria feito o que o coração mandasse,
Mas às vezes o coração precisa de orientação. Vá com Deus, Ricardo. E lembre-se, Ele não permitiu que você visse isso por acaso. Tem um propósito nisso tudo. Confie nele. Saí da igreja quando o céu começava a clarear no horizonte. Eram quase 5 da manhã. A neblina continuava densa, mas já dava para ver os contornos das montanhas ao longe. Entrei no Gol e dirigi de volta para casa, agora com um plano. Não era um plano completo ainda, mas pelo menos era um começo. Cheguei em casa, estacionei o Gol no mesmo lugar de sempre e entrei pela porta dos fundos. A casa ainda estava silenciosa. Fui até o banheiro e tomei um banho gelado para acordar o corpo e a mente. A água fria cortava a pele, mas era o que eu precisava. Precisava sentir algo além da dor emocional que estava me sufocando. Depois do banho, vesti uma roupa limpa. Desci para a cozinha e preparei um café da manhã simples. Pão com manteiga e café preto. Sentei à mesa e olhei pela janela. O dia estava amanhecendo de verdade agora. O sol começava a romper a neblina. Peguei o celular e liguei para Daniela. Ela atendeu com a voz sonolenta, arrastada. Alô? Pai? Bom dia, filha. Desculpa acordar você cedo. Que horas são? Ouvi ela resmungar. São 5:30. Olha, filha, eu não vou conseguir viajar hoje para Aparecida. Não? Por quê? Acordei me sentindo meio esquisito, meio tonto. Acho que a pressão deve ter subido. Vou ficar em casa hoje fazer repouso. A voz dela ficou preocupada imediatamente. Sério, pai, você quer que eu vá aí? Posso levar você no médico, no pronto-socorro? Não precisa não, minha filha. Vou ficar quieto aqui, tomar meus remédios, descansar. Só queria avisar você para não ficar preocupada caso tentasse me ligar mais tarde e eu não atendesse porque tô dormindo. Tá bom, pai. Mas qualquer coisa, você me liga, tá? Qualquer coisa mesmo. Pode deixar. Te amo, filha. Eu também te amo, pai. Melhoras. Desliguei e coloquei o celular sobre a mesa. Agora era esperar. Esperar para ver se Tiago ligaria. Se mandaria mensagem. Se viria até aqui. Porque se ele realmente queria me ver morto, ele ia querer saber por que diabos a viagem tinha sido cancelada. Ia querer saber se eu tinha descoberto alguma coisa. Ia querer confirmar que eu ainda estava vivo e bem. Não demorou nem 15 minutos. O celular tocou. Era Tiago. Olhei para o nome dele piscando na tela do celular. Tiago. Genro. Respirei fundo 3 vezes antes de atender. Precisava parecer normal. Precisava fingir que não sabia de nada. Alô? Sogro, bom dia. A voz dele era animada, preocupada, perfeita. A Daniela acabou de me ligar. Disse que você cancelou a viagem porque tá passando mal. Tudo bem aí? Fechei os olhos. Como ele conseguia? Como conseguia soar tão genuinamente preocupado? Tão sincero? Oi, Tiago. Acordei meio zonzo. Dor de cabeça, tontura. Deve ser a pressão que subiu. Resolvi não arriscar pegar a estrada hoje. Fez muito bem, sogro. Muito bem mesmo. Saúde em primeiro lugar. Não adianta nada fazer promessa e morrer no caminho, não é? Ele riu. Uma risada leve, natural. Morrer no caminho. Ele tinha dito morrer no caminho. Minha mão apertou o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Pois é, consegui responder. Olha, eu tô saindo agora para trabalhar, mas posso dar uma passada aí. Levo você no pronto-socorro. Não custa nada verificar essa pressão, né? Não precisa não, Tiago. Vou ficar em repouso aqui. Tomar meus remédios. Mais tarde eu vejo se preciso ir no médico. Tem certeza? Porque eu posso remarcar uns compromissos. Tenho certeza. Obrigado pela preocupação. Tá bom então, sogro. Mas qualquer coisa mesmo, você me liga, tá? Pode ser que eu esteja mostrando o imóvel, mas eu largo tudo e vou aí. Tá bom. Obrigado, Tiago. De nada, sogro. A gente se fala mais tarde. Melhoras. Ele desligou. Fiquei sentado ali, segurando o celular, sentindo uma mistura de nojo, raiva e tristeza. Como ele conseguia? Como conseguia mentir tão bem? Oferecer ajuda, demonstrar preocupação, fingir que se importava, tudo enquanto sabia exatamente o que tinha feito poucas horas atrás. Era um ator, um psicopata talvez, alguém sem consciência, sem remorso, sem empatia. Ou talvez fosse só um homem desesperado fazendo coisas desesperadas. Mas por quê? Qual era a razão? Que motivo poderia levar um homem a matar o sogro? Terminei meu café da manhã sem sentir o gosto de nada. Lavei a louça,
Arrumei a cozinha, fiz as coisas mecânicas da rotina matinal. Depois peguei o telefone e liguei para o Joaquim. Joaquim dos Santos era meu amigo há mais de 20 anos, donos da oficina mecânica Auto Center Joaquim, no bairro Abernécia. Homem de confiança, trabalhador, honesto. Sempre levei meus carros nele. Ele conhecia cada parafuso daquele Palio. Oficina do Joaquim, bom dia. Joaquim é o Ricardo. Ricardo, e aí, meu amigo, como vai? Preciso que você venha aqui em casa, agora, é urgente. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era brincadeira, porque Joaquim mudou imediatamente de atitude. Que houve? Problema com o carro? É, mas é mais complicado que isso. Só vem, por favor. E traz sua câmera fotográfica. A profissional. Tá bem. Dou um jeito aqui e em meia hora tô aí. Obrigado, Joaquim. Desliguei e fiquei esperando. Sentei no sofá da sala olhando para o nada, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Minha mente era um turbilhão de memórias, questionamentos, dores. Lembrei do dia do casamento de Daniela. Ela estava linda com aquele vestido branco, sorrindo, radiante. Tiago ao lado dela de terno preto, segurando a mão dela, jurando amor eterno. Eu chorei naquele dia. Chorei de felicidade por ver minha filha tão feliz, tão realizada. E agora? Agora tudo era mentira? Tudo tinha sido teatro? 40 minutos depois ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Olhei pela janela e vi a picape velha do Joaquim. Ele desceu com uma maleta de ferramentas numa mão e uma câmera Canon pendurada no pescoço. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Entra. Joaquim entrou, me olhou de cima a baixo com aquela cara de preocupação e perguntou direto. Que foi, Ricardo? Você tá com uma cara péssima. Vem comigo na garagem. Levei ele até a garagem. O Palio continuava lá, parado e inocente. Joaquim colocou a maleta no chão e me olhou esperando explicação. Deita no chão e olha debaixo do carro. O cabo do freio. Ele me lançou um olhar confuso, mas obedeceu. Deitou no chão, pegou uma lanterna pequena que tinha na maleta e iluminou a parte de baixo do carro. Ficou ali por uns 30 segundos em silêncio. Depois saiu de debaixo do carro, se levantou e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Era uma mistura de choque, raiva e medo. Ricardo, isso aqui foi sabotagem. Eu sei. Não, você não está entendendo. Ele apontou para o carro. Isso aqui não é desgaste, não é acidente, não é problema de fabricação. Alguém cortou esse cabo, com ferramenta, de propósito. Eu sei, Joaquim. Eu sei porque eu vi a pessoa fazendo. Joaquim arregalou os olhos. Você viu? Quem foi? Quando? Foi hoje de madrugada, às 3:30 da manhã, eu vi pela janela da cozinha. E quem foi? Você conhece? Respirei fundo. Dizer aquilo em voz alta tornava tudo mais real, mais doloroso. Foi o Tiago, meu genro. Joaquim ficou mudo, literalmente mudo. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhum som saiu. Finalmente, depois de uns 10 segundos, ele conseguiu falar. Tiago, o marido da Daniela? O cara que está esperando um filho com ela? Ele mesmo. Mas, por quê? Isso não faz sentido. Também não faz sentido para mim. Mas aconteceu, eu vi. E preciso de provas. Por isso te chamei. Preciso que você documente tudo. Tire fotos, faça um laudo técnico. Porque quando eu for denunciar isso, preciso que não tenha como negar. Joaquim passou a mão pelo rosto, processando tudo. Depois balançou a cabeça e entrou em modo profissional. Tá bom. Vou fazer tudo direitinho. Fotos de todos os ângulos. Vou pegar o cabo cortado como evidência física. Vou fazer um relatório técnico completo. Mas, Ricardo, você vai ter que ir na polícia. Você sabe disso, né? Eu sei. Mas ainda não. Ainda não. Por quê? Porque preciso entender por que ele fez isso. Preciso de mais informações. E preciso preparar minha filha. Ela tá grávida, Joaquim. Se eu chegar nela agora e falar que o marido dela tentou me matar, pode colocar a gravidez em risco. Joaquim assentiu devagar. Entendo. Mas não demore muito, Ricardo. Homem que faz isso uma vez pode fazer de novo. Por isso que você vai instalar câmeras no carro, câmeras escondidas e um rastreador GPS. Se ele tentar de novo, a gente pega em flagrante. Joaquim trabalhou durante as próximas 3 horas. Primeiro, fotografou o cabo cortado de todos os ângulos possíveis. Tirou fotos gerais, fotos detalhadas,
fotos com régua para mostrar escala. Depois, usando luvas, ele removeu cuidadosamente o cabo danificado e o colocou num saco plástico transparente, que selou e etiquetou com data e hora. Isso aqui pode ser usado como evidência em tribunal, explicou ele. Preserva a cadeia de custódia. Em seguida, ele instalou o cabo novo que tinha trazido da oficina. Depois veio a parte mais trabalhosa, instalar as câmeras. Eram câmeras minúsculas, do tamanho de uma moeda, com gravação em alta definição e visão noturna. Ele instalou uma embaixo do carro, apontada para os freios, outra no para-choque traseiro, outra na roda dianteira, todas escondidas, praticamente invisíveis. Essas câmeras gravam em loop, explicou Joaquim. Ficam gravando direto e salvando num cartão de memória. Você pode acessar as imagens pelo celular em tempo real. Depois instalou um rastreador GPS discreto debaixo do banco do motorista. Assim você sabe onde o carro está a qualquer momento. E se alguém mexer nele, você recebe um alerta. Quando terminou tudo, já era meio-dia. Joaquim guardou as ferramentas na maleta, limpou as mãos num pano velho e me entregou o saco plástico com o cabo cortado. Guarda isso num lugar seguro. É sua principal prova física. Obrigado, Joaquim, de coração, não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. A gente é amigo, Ricardo, e amigo ajuda amigo. Mas me promete uma coisa. O quê? Promete que você vai até o fim com isso. Porque homem que faz uma coisa dessas não merece estar solto. Merece cadeia. Eu prometo. Joaquim foi embora. Fiquei sozinho de novo, segurando aquele saco plástico com o cabo cortado nas mãos. Olhei para ele como se fosse uma bomba. De certa forma, era. Uma bomba que, quando explodisse, destruiria minha família. Guardei o cabo num armário trancado no meu escritório. Depois sentei na frente do computador e comecei a pensar. Por que Tiago queria me matar? Tinha que ser dinheiro. Tinha que ser. Mas que dinheiro? Eu tinha economia, sim. Tinha investimentos. Tinha meu comércio. Tinha essa casa. Mas nada disso estava no nome de Tiago. Tudo estava no meu nome, ou em caso de morte, seria herdado pela Daniela. E então eu lembrei. O testamento. 3 anos atrás, quando minha esposa Helena faleceu de câncer, eu tinha refeito meu testamento. Deixei tudo para Daniela. A casa, o comércio, as economias, os investimentos, os carros. Na época, era algo em torno de R$ 1,5 milhão entre bens móveis e imóveis. Se eu morresse agora, Daniela herdaria tudo, e Tiago, como marido dela, teria acesso a esse dinheiro. Não legalmente, mas na prática, teria. Poderia convencê-la a vender a casa, vender o comércio, sacar as aplicações, e depois ele podia desaparecer. Ou ficar, tanto faz. O importante é que ele teria acesso ao dinheiro. Era isso. Tinha que ser isso. Meu genro queria me matar por dinheiro. Por ganância. Por R$ 1,5 milhão. Mas espera, ele não sabia o valor exato do meu patrimônio. Ou sabia. Levantei do computador e fui até o arquivo onde guardava documentos importantes. Procurei pelo testamento. Não estava lá. Gelei. Sempre guardei o testamento nessa pasta. Sempre. Era uma cópia autenticada que ficava guardada ali, enquanto o original estava no cartório. Procurei em outras pastas. Nada. O testamento tinha sumido. E então entendi. Tiago tinha visto o testamento. Tinha procurado, tinha achado, tinha lido. Sabia exatamente quanto eu valia. Sabia exatamente o que Daniela herdaria. E decidiu acelerar o processo. Sentei na cadeira do escritório, sentindo o peso de tudo caindo sobre mim. Não era só uma tentativa de homicídio. Era um plano. Um plano calculado, frio, meticuloso. Tiago tinha procurado no meu escritório, tinha achado o testamento, tinha calculado quanto valia a pena me matar e tinha decidido que valia. Peguei o telefone e liguei para um conhecido meu, o Rubens. Rubens Ferreira era investigador particular. Tinha trabalhado durante 20 anos na Polícia Civil antes de se aposentar e abrir sua própria agência de investigação. Nos conhecíamos da igreja. Rubens, é o Ricardo Fragas. Ricardo, quanto tempo? Tudo bem? Preciso contratar você. Preciso que você investigue alguém para mim. Com urgência. Claro. Quem? Meu genro. Tiago Mendes. Houve uma pausa do outro lado. Seu genro? O marido da Daniela? Ele mesmo. Que tipo de investigação? Quero saber tudo sobre ele.
Situação financeira, dívidas, trabalho, rotina, tudo. Especialmente a parte financeira. Quero saber se ele tem dívidas, se deve dinheiro para alguém. Se tem problemas com banco, financeira, agiota, qualquer coisa. Posso fazer isso. Mas vai me dizer por quê. Quando você terminar a investigação, eu te conto tudo. Pode ser? Pode. Vou precisar de alguns dados dele. CPF, endereço, local de trabalho. Passei todas as informações. Rubens prometeu resultados em 48 horas. Desliguei e olhei pela janela do escritório. O dia estava bonito. Sol brilhando, céu azul, pássaros cantando. Um dia normal de outono em Campos do Jordão. Mas nada na minha vida era normal agora. No sábado, Daniela me ligou dizendo que queria almoçar comigo. Disse que estava preocupada, que queria ver como eu estava passando depois do mal-estar de quinta-feira. Aceitei, claro. Não podia recusar sem levantar suspeitas. Combinamos de nos encontrar às 12h30 no restaurante Dona Chica, um lugar simples e acolhedor no centro de Campos do Jordão, onde serviam comida caseira mineira. Era nosso restaurante favorito, onde eu e Helena levávamos Daniela quando ela era criança. Cheguei alguns minutos adiantado e pedi uma mesa perto da janela. O restaurante estava cheio, como sempre aos sábados. Famílias almoçando juntas, crianças correndo entre as mesas. O cheiro de frango com quiabo e tutu de feijão vindo da cozinha. Daniela chegou pontualmente às 12h30. Meu coração apertou quando a vi entrando. Ela estava linda, com aquele brilho de grávida, a barriga já bem proeminente sob o vestido azul claro. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros. Era a cara da mãe dela. Levantei e abracei minha filha. Oi, pai. Ela me beijou no rosto. Como você tá? Bem melhor, filha. A pressão normalizou. Que bom, fiquei preocupada. Sentamos. O garçom veio, anotou nosso pedido, frango com quiabo para ela, bife à parmegiana para mim e trouxe suco de maracujá fresquinho. E o Tiago? Perguntei tentando soar casual. Não veio? Não, ele está trabalhando. Sábado é dia movimentado para corretor. Muita gente querendo ver imóvel. Mas ele mandou um beijo e disse para você tomar cuidado com essa pressão. Mandou um beijo. Claro que mandou. Que atencioso, murmurei. Daniela bebericou o suco e me olhou com aquele jeito de filha que conhece o pai. Pai, você tá diferente. Meu estômago se revirou. Diferente como? Sei lá, mais quieto, mais distante. Aconteceu alguma coisa? Não, filha. É só cansaço. Tá sendo uma semana puxada no comércio. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Em vez disso, colocou a mão na barriga e sorriu. Pai, o bebê tá mexendo cada vez mais. Quer sentir? Meu coração se partiu. Como eu ia fazer isso? Como ia destruir essa felicidade toda? Mas estendi a mão. Ela pegou e colocou sobre a barriga dela. E eu senti. Um chutinho leve. Depois outro. Tá sentindo, pai? Tô, sussurrei, lutando para conter as lágrimas. O Tiago fica conversando com ele toda noite. Diz que vai ensinar o filho a jogar futebol, a pescar, a ser homem de verdade. Ele tá tão empolgado, pai. Tão feliz. Cada palavra era uma facada. Como ele conseguia? Como conseguia fingir que se importava? Que amava? Estava construindo uma família? Filha, você é feliz com ele? De verdade? Daniela piscou, surpresa com a pergunta. Claro que sou, pai. Por que você está perguntando isso? Só quero ter certeza. Quero saber que ele te trata bem, que ele te valoriza, que ele merece você. Ela sorriu e apertou minha mão. Pai, o Tiago é maravilhoso. Trabalha muito. Às vezes chega tarde em casa, mas é sempre carinhoso comigo. Cuida de mim. Se preocupa comigo e com o bebê. Eu sei que ele não é perfeito, ninguém é. Mas ele me ama. E eu amo ele. Trabalha muito. Chega tarde em casa. Ou será que não era bem assim? O almoço chegou. Comemos conversando sobre assuntos leves. Sobre o enxoval do bebê que Daniela estava preparando, sobre o quartinho que estavam montando, sobre nomes que estavam considerando. Se for menino, a gente está pensando em Miguel. Miguel Henrique, em homenagem à minha mãe Helena, disse ela. Miguel Henrique, um nome bonito, um nome forte. Sua mãe ia gostar, respondi a voz embargada. Quando terminamos de comer, Daniela precisou ir ao banheiro, coisa comum em grávidas. Aproveitei para pagar a conta e, enquanto esperava, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rubens, o investigador.
Ricardo, preciso falar com você. Urgente. Ligue quando puder. Gelei. Olhei ao redor, confirmei que Daniela ainda estava no banheiro e liguei para Rubens rapidamente. Rubens? Ricardo. Você está sentado? Tô, pode falar. Mais rápido, minha filha está aqui comigo. Tá bem. Seu genro está afundado em dívidas. Meu mundo parou. Como assim? Ele deve mais de R$ 200.000. Apostas online, Ricardo. Jogos de azar. Cassinos virtuais. Pôquer. Roleta. O cara é viciado. Começou há uns 2 anos e foi afundando. Pegou empréstimo em banco. Pegou em financeira. E pior, pegou com agiota. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Agiota? Sim. E não é qualquer agiota, não. É gente pesada. Gente que não brinca. Ele deve uns 80 mil só pro agiota. Com juros compostos já deve passar de 100 mil. E esses caras estão cobrando. Já ameaçaram ele. Como você sabe disso tudo? Tenho minhas fontes. E tem mais. Na semana passada, ele procurou um advogado. Queria saber sobre inventário e herança. Especificamente, queria saber se a esposa herdando bens do pai falecido, o marido teria acesso imediato ao dinheiro. Meu sangue gelou. Ele perguntou isso? Perguntou. Tenho a gravação da consulta. O advogado explicou que não, que herança é particular, mas que na prática, dependendo da relação do casal, o cônjuge pode influenciar decisões financeiras. Tiago perguntou se a esposa grávida, fragilizada emocionalmente pela morte recente do pai, seria mais suscetível a aceitar sugestões do marido sobre vender bens e sacar aplicações. Senti vontade de vomitar. Meu Deus. Ricardo, esse cara tá planejando algo. E pelo jeito, você é o alvo. Eu sei. Eu sei porque ele já tentou. Tentou o quê? Me matar, cortou o freio do meu carro. Eu flagrei. Do outro lado da linha, Rubens ficou em silêncio por alguns segundos. Ricardo, você precisa ir na polícia. Agora. Ainda não posso. Minha filha... Foda-se sua filha. Rubens nunca falava palavrão. Ouvir ele dizer isso me chocou. Desculpa, mas é sério. Esse cara tentou te matar uma vez. Vai tentar de novo. E da próxima vez, pode conseguir. Eu sei, mas instalei câmeras. Se ele tentar de novo, eu pego ele. E se ele não tentar de novo? E se ele mudar de estratégia? E se ele te envenenar, te empurrar de uma escada, te dar um tiro? Não vai chegar nisso. Como você sabe? Não sabia, mas não podia admitir. Rubens, confia em mim. Eu vou resolver isso. Mas do meu jeito. Tá bem, mas toma cuidado. Esse cara é perigoso. Desliguei bem na hora em que Daniela voltava do banheiro. Tudo bem, pai? Você tá pálido. Tô bem, só. Pressão, sabe? Ela me olhou preocupada, mas deixou pra lá. Nos despedimos na porta do restaurante. Abracei minha filha grávida, beijei o topo da cabeça dela e a vi ir embora. Caminhando devagar por causa da barriga, uma mão apoiando as costas. E pensei, como eu vou contar isso pra ela? No domingo fui à missa das 8 da manhã na igreja de São Benedito. Não ia perder o hábito de anos por causa do que estava acontecendo. Aliás, era justamente por causa do que estava acontecendo que eu precisava estar ali. Padre Antônio celebrou a missa como sempre, com aquela calma e sabedoria que só a idade e a fé trazem. Durante o sermão, ele falou sobre perdão, sobre como Jesus perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, sobre como o perdão não é fraqueza, mas força. Mas eu conseguiria perdoar Tiago. Depois da missa, Padre Antônio me chamou para conversar na sacristia. Então, Ricardo, como você está? Contei a ele sobre a investigação do Rubens, sobre as dívidas, sobre os jogos de azar, sobre a consulta ao advogado, sobre o plano meticuloso de me matar para ter acesso ao meu dinheiro através de Daniela. Padre Antônio ouviu tudo com expressão grave. Ricardo, esse homem é um perigo. Não só para você, mas para sua filha também. Você precisa agir. Eu sei, padre. Mas como? Se eu contar para Daniela, pode ser que ela entre em trabalho de parto prematuro de novo. E dessa vez, o bebê pode não sobreviver. E se você não contar, pode ser que você não sobreviva. E aí ela perde o pai e fica nas mãos de um assassino. Ele tinha razão, claro que tinha. O que eu faço então? Padre Antônio pensou por um longo momento antes de responder. Você precisa de provas irrefutáveis, provas que não deixem margem para dúvida, e você precisa de apoio oficial.
Vá conversar com o delegado Carvalho. Ele é homem de confiança. Conta tudo para ele. Apresenta as provas que você já tem e pede ajuda para construir um caso sólido. E a Daniela? A Daniela você conta depois, quando tiver tudo resolvido, quando tiver segurança, quando tiver como proteger ela. Fazia sentido. Saí da igreja e fui direto para a delegacia. Era domingo, mas delegacia não fecha, e eu sabia que o delegado Carvalho costumava estar lá aos domingos de manhã, colocando o serviço em dia. Cheguei na delegacia às 10 da manhã. A recepcionista me reconheceu. Eu era conhecido na cidade, afinal. Senhor Ricardo. Bom dia. Bom dia, Flávia. O delegado Carvalho tá? Tá sim. Quer que eu avise que o senhor tá aqui? Por favor. 2 minutos depois, o delegado Carvalho apareceu na recepção. Um homem alto, forte, de uns 60 anos, cabelos grisalhos, bigode bem aparado. Usava calça jeans e camisa polo, roupa de domingo. Ricardo, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com o senhor, em particular. Ele notou a seriedade no meu tom e acenou com a cabeça. Vem comigo. Me levou até sua sala. Fechou a porta. Ofereceu café, que aceitei. Sentamos de frente um para o outro. Pode falar, Ricardo. E eu contei tudo. Do começo ao fim. Do flagrante na madrugada de quinta-feira até a investigação de Rubens, revelando as dívidas e o plano. Mostrei as fotos que Joaquim tinha tirado do cabo cortado. Mostrei o laudo técnico. Mostrei o relatório de Rubens sobre as dívidas. Mostrei o cabo cortado que eu tinha guardado como evidência. O delegado Carvalho ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e soltou um suspiro longo e pesado. Ricardo, isso é gravíssimo. Eu sei. Tentativa de homicídio qualificado, com premeditação. Motivação fútil. Esse cara pode pegar 25, 30 anos de cadeia. Eu sei. E você quer o quê? Que eu prenda ele agora? Pensei antes de responder. Já quero. Mas não agora. Quero fazer isso direito. Quero pegar ele em flagrante de novo. O delegado franziu a testa. Por quê? Você já tem provas suficientes. Porque quero que minha filha veja. Quero que ela entenda com os próprios olhos quem ela casou. Se eu prender ele agora, ela vai achar que foi um mal-entendido, que eu interpretei errado, que ele não teve intenção. Mas se ela vir com os próprios olhos ele tentando me matar de novo, aí não tem como negar. O delegado pensou por um momento. É arriscado, Ricardo. Eu sei, mas as câmeras que o Joaquim instalou estão funcionando, e eu não vou entrar no carro. Vou fingir que vou viajar de novo. Vou deixar a isca, e quando ele morder, a gente pega. E se ele não morder, e se ele mudar de tática, então a gente usa as provas que já temos e prende ele mesmo assim. O delegado Carvalho tamborilou os dedos na mesa, pensando. Tá bem, vamos fazer do seu jeito, mas com condições. Quais? Primeira, você anuncia que vai viajar. Deixa todo mundo saber. Sua filha, seu genro, seus amigos, faz questão de deixar claro que vai sair de madrugada. Ok. Segunda, no dia da suposta viagem, eu e 2 policiais vamos ficar de tocaia perto da sua casa. Escondidos, mas prontos para agir se ele aparecer. Ok. Terceira, você não entra naquela casa sozinho quando ele estiver lá. Você não confronta ele sozinho. Deixa a gente agir. Ok. E quarta, se em uma semana ele não tentar nada, a gente prende ele com base nas provas que já temos. Concordo? Concordo. Apertamos as mãos. Quando você quer fazer isso? Perguntou o delegado. Quinta-feira que vem. Vou anunciar que remarquei a viagem para Aparecida. Que vou sair às 4 da manhã. Beleza. Na quinta de madrugada, eu e 2 homens vamos estar na rua. De tocaia. Qualquer movimento suspeito, a gente age. Saí da delegacia, sentindo um misto de alívio e apreensão. Pelo menos agora tinha um plano. Tinha apoio oficial. Tinha uma estratégia. Passei o resto do domingo em casa planejando cada detalhe. Na segunda-feira de manhã, liguei para Daniela. Filha, remarquei minha viagem para Aparecida. Sério, pai? Quando? Quinta-feira que vem. Vou sair bem cedinho, umas 4 da manhã para pegar a estrada vazia. Que bom. Fico feliz que você vai poder cumprir sua promessa. Pois é, já estava faltando isso. Desliguei sabendo que Daniela contaria para Tiago. E Tiago? Tiago ia ter uma semana para decidir o que fazer. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida.
Cada manhã eu acordava e checava as câmeras do carro pelo aplicativo no celular. Nada. Cada noite eu ia dormir com o telefone debaixo do travesseiro, esperando o alerta de movimento no carro. Nada. Na terça-feira, Tiago passou no comércio para dar um oi. Ficou uns 15 minutos conversando sobre futebol, sobre o tempo, sobre bobagens, mas eu percebia nos olhos dele aquele brilho calculista, aquela mente trabalhando. E aí, sogro, quinta-feira é o grande dia, né? Finalmente vou cumprir aquela promessa. Que horas você vai sair mesmo? Umas 4 da manhã. Quero pegar a estrada vazia. Faz sentido. Menos trânsito, menos estresse. Ele sorriu. Vai com Deus, sogro. Vai com Deus. Vindo dele, soava como ironia. Na quarta-feira, jantei com Daniela e Tiago no apartamento deles. Daniela fez um macarrão delicioso e ficamos conversando sobre o bebê, sobre nomes, sobre planos para o futuro. Tiago estava especialmente atencioso comigo, servindo vinho, contando piadas, sendo o genro perfeito. Mas eu via através da máscara agora. Via o monstro escondido ali. Quando fui embora às 10 da noite, Tiago me abraçou na porta. Amanhã, não esqueça de dirigir devagar naquelas curvas da serra, viu, sogro? Acidentes acontecem. Olhei nos olhos dele. Ele sustentou o meu olhar. Um jogo de gato e rato. Pode deixar, vou ter cuidado. Voltei para casa, tranquei tudo e liguei para o delegado Carvalho. Amanhã é o dia. Eu sei. A gente vai estar lá. Às 2 da manhã já vamos estar em posição. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado. E se Tiago não aparecesse? E se ele desconfiasse? E se tivesse descoberto as câmeras? Às 3 da manhã, meu celular vibrou. Era um alerta das câmeras. Movimento detectado no veículo. Meu coração disparou. Peguei o celular e abri o aplicativo ao vivo das câmeras. E lá estava ele, Tiago, de preto, luvas nas mãos, mochila nas costas, entrando na minha garagem. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Respirei fundo 3 vezes tentando me acalmar e liguei para o delegado Carvalho. Ele atendeu no primeiro toque. Já estava acordado, esperando. Ricardo, ele está aqui, sussurrei, mesmo estando sozinho no quarto. Agora. Tá na garagem. Não se mexa. A gente já tá indo, fica no quarto, não desce, deixa a gente lidar com isso. Tá, mas eu não consegui ficar parado. Levantei da cama, vesti um roupão e desci as escadas em silêncio absoluto. Cada degrau rangia suavemente sob meu peso. Atravessei a sala escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da rua através das cortinas. Cheguei até a porta que dava para a garagem. Estava entreaberta. Eu sempre a deixava trancada. Tiago tinha arrombado. Espiei pela fresta. Ele estava debaixo do carro, a mesma posição de uma semana atrás. A lanterna presa na boca, o alicate de corte na mão. Trabalhando no cabo do freio que Joaquim tinha instalado novo. As câmeras gravavam tudo, cada movimento, cada segundo. Evidência irrefutável. Senti uma mistura de nojo, raiva e tristeza. Como ele conseguia? Como conseguia estar ali, calmamente sabotando meu carro, sabendo que isso me mataria? Não aguentei. Abri a porta e acendi a luz da garagem. A luz forte inundou o espaço. Tiago se levantou num pulo, batendo a cabeça no chassi do carro. A lanterna caiu da boca dele e rolou pelo chão. Ele me encarou, os olhos arregalados de surpresa e medo. Sogro, eu posso explicar. Explica, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Explica por que você está cortando o freio do meu carro pela segunda vez. Ele começou a gaguejar, a recuar, procurando desesperadamente por uma desculpa plausível. Eu não estava cortando, se estava consertando. Eu vi que tinha um problema na semana passada e... Mentira. Não é mentira, eu juro. Você não é mecânico, Tiago. Você não entende nada de carro. E você não está com ferramenta de consertar, está com ferramenta de cortar. Ele olhou para o alicate na mão, depois olhou para mim, e algo mudou no rosto dele. A máscara caiu completamente. O medo deu lugar à raiva, à frieza. Você não entende, disse ele, a voz mudando completamente de tom. Não era mais o genro gentil. Era outra pessoa. Você não entende a pressão que eu estou vivendo. Então me explica. Ele soltou uma risada amarga. Eu estou afundado em dívidas, Ricardo. Mais de 200 mil reais. Apostas, jogos. Eu comecei só para me divertir, mas virou vício. Perdi tudo.
O pouco que eu tinha, perdi. Peguei empréstimo em banco. Peguei em financeira. Peguei com agiota. E agora esses caras estão me cobrando, estão me ameaçando. Disseram que se eu não pagar, vão matar eu. Ou pior, vão pegar a Daniela, grávida e tudo. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome da minha filha. E você acha que me matar resolve isso? Resolve, ele gritou. Você tem tudo. Casa, comércio, investimento, mais de 1,5 milhão em bens. E você não faz nada com isso. Fica aí sozinho, guardando dinheiro enquanto eu me afogo, enquanto minha mulher corre perigo. Então você ia me matar? Ia deixar sua esposa sem pai? Seu filho sem avô? Ia ser rápido, ele disse, com uma frieza assustadora. Um acidente na serra. Ninguém ia desconfiar. Freio falha. Carro desce ladeira, bate numa árvore. Morte instantânea. Dor zero. E todo mundo ia ficar triste, ia fazer velório bonito, ia chorar. Mas a vida ia continuar. Daniela ia herdar. A gente ia vender a casa, vender o comércio, sacar as aplicações. Ia pagar minhas dívidas. Ia começar uma vida nova. Ia criar nosso filho em paz. Você é doente, Tiago, você é doente. Ele deu um passo na minha direção. Não, eu sou desesperado, e homem desesperado faz coisas desesperadas. Foi nesse momento que a porta da garagem se escancarou. Polícia! Mãos na cabeça! Agora! 3 policiais entraram correndo, armas em punho. O delegado Carvalho vinha à frente, apontando a pistola diretamente para Tiago. Tiago olhou ao redor, percebendo que estava cercado. Tentou correr, mas foi derrubado em segundos. Um dos policiais o imobilizou no chão, outro pegou as algemas. Tiago Mendes, você está preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, anunciou o delegado Carvalho, enquanto os policiais algemavam meu genro. Tiago estava no chão de barriga para baixo, gritando. Eu não queria! Eu juro que eu não queria! Mas eu não tinha escolha. Eles iam me matar. Iam matar a Daniela. Cale a boca! Ordenou um dos policiais, puxando ele para cima. O delegado Carvalho se aproximou de mim. Você tá bem, Ricardo? Não respondi, não conseguia. Estava em choque. Tiago foi arrastado para fora da garagem, ainda gritando, ainda tentando se justificar. Quando chegaram na viatura, ele olhou para trás, me encarou e gritou. Você destruiu minha vida. Você acabou com tudo. Não, eu não destruí nada. Ele que destruiu. Destruiu minha confiança, destruiu minha família, destruiu o futuro dele mesmo. Os policiais colocaram Tiago na viatura. O delegado Carvalho ficou comigo. Precisamos fazer o boletim de ocorrência. Recolher as evidências. As câmeras gravaram tudo? Gravaram. Ótimo. Isso vai ser usado no processo. Mas agora, Ricardo, vem a parte mais difícil. Eu sabia qual era. Contar para Daniela. Sim, e quanto antes, melhor. Porque daqui a pouco ela vai saber que o marido foi preso. E é melhor que ouça de você do que de outra pessoa. Olhei para o relógio. 4h15 da manhã. Como eu ia acordar minha filha grávida no meio da noite para dizer que o marido dela tinha tentado me matar, mas não tinha escolha. Peguei o celular e liguei para Daniela. O telefone tocou 6 vezes antes dela atender. A voz estava grogue, sonolenta. Alô? Pai? Que horas são? Filha... Minha voz falhou. Preciso que você venha aqui em casa. Agora. O quê? Pai, são 4 da manhã. O que aconteceu? Você tá bem? Tô bem, mas preciso falar com você. É urgente. Muito urgente. O Tiago acabou de sair. Disse que ia... Ela parou no meio da frase. Pai, cadê o Tiago? Fechei os olhos. Vem aqui, por favor. Eu te explico tudo quando você chegar. Pai, você tá me assustando. Eu sei. Mas vem, por favor. 20 minutos depois, o carro dela parou na frente de casa. Ela desceu apressada de roupão, chinelo, cabelos despenteados. Grávida de 7 meses, andando o mais rápido que conseguia. Pai, o que está acontecendo? Cadê o Tiago? Ninguém atende o celular dele. Segurei as mãos dela. Entra, senta. Preciso te contar uma coisa. Levei ela até a sala. Sentamos no sofá. Ela me olhava com aqueles olhos cheios de medo e confusão. Pai, pelo amor de Deus, fala logo. Tô ficando desesperada. Respirei fundo. Não tinha jeito fácil de fazer isso. Filha, o Tiago foi preso. Ela piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Preso? Preso como? Por quê? Por tentativa de homicídio. O quê? Homicídio de quem?
Segurei as mãos dela com mais força. O rosto dela ficou branco, completamente branco. Não, não, você tá brincando. Isso é uma piada de muito mau gosto, pai. Não é piada, filha, é verdade. O Tiago tentou me matar 2 vezes, e então contei tudo, desde a primeira madrugada, quando flagrei ele cortando o freio do carro, passando pela investigação, pelas dívidas, pelas apostas, pelo plano, pela armadilha de hoje, pela prisão em flagrante. Mostrei a ela as fotos no meu celular, mostrei os vídeos das câmeras, mostrei Tiago debaixo do carro cortando o cabo, mostrei ele confessando. Daniela assistiu tudo em silêncio absoluto. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não fazia nenhum som. Apenas assistia, processava, destruía por dentro. Quando terminei, quando não havia mais nada para mostrar, ela ficou ali, sentada, olhando para o nada. Filha, chamei baixinho. Ela não respondeu. Daniela! De repente ela dobrou o corpo para frente e começou a gritar. Um grito de dor, de desespero, de alma despedaçada. Não! Não! Não pode ser verdade! Abracei ela, tentando acalmar, mas ela se debatia, gritava, chorava. Ele me ama. Ele ama nosso filho. Ele não faria isso. Filha, por favor, se acalma. Como eu vou me acalmar? Como? E então ela gritou de dor. Uma dor diferente. Ai! Pai! Tá doendo! Olhei e vi sangue. Sangue no roupão dela. Daniela! Peguei ela no colo. Mesmo com a barriga grande, ela era leve. E corri pro carro, o Gol velho. Coloquei ela no banco de trás, deitada, e acelerei em direção ao hospital. Aguenta, filha. Aguenta. Tá quase lá. Ela gritava, chorava, segurava a barriga. Meu filho, meu filho. Cheguei no pronto-socorro em tempo recorde. Médicos e enfermeiros correram para ajudar. Colocaram Daniela numa maca. Levaram ela correndo para o centro obstétrico. Fiquei na sala de espera, sozinho, tremendo, orando. Deus, por favor, salva meu neto, salva minha filha, por favor. 2 horas depois, um médico saiu. Roupa cirúrgica, máscara no queixo, expressão cansada, mas aliviada. Senhor Ricardo Fragas, levantei num pulo. Sou eu. Como eles estão? Sua filha entrou em trabalho de parto prematuro causado por estresse emocional extremo. Conseguimos retardar um pouco, mas o bebê quis nascer. É um menino. Nasceu com 2,1 quilos. Está na UTI neonatal, mas os sinais vitais são estáveis. Com cuidados adequados, as chances de sobrevivência são boas. Desabei na cadeira, chorando de alívio. E a Daniela? Está bem, exausta, emocionalmente abalada, mas fisicamente estável. Vai precisar de acompanhamento psicológico. O que ela passou foi traumático. Posso ver ela? Daqui a pouco. Ela está descansando agora. O médico foi embora. Fiquei ali, sozinho, processando tudo. Meu neto tinha nascido, prematuro, por causa do Tiago. Minha filha estava destruída, por causa do Tiago. Minha família estava despedaçada, mas estávamos vivos. 3 meses se passaram. 3 meses intensos, dolorosos, transformadores. Miguel Henrique, o nome que Daniela manteve apesar de tudo, ficou na UTI neonatal por 7 semanas. Foram dias de angústia, de esperança, de oração. Mas ele lutou. Lutou como um guerreiro e venceu. Quando finalmente recebeu alta, pesava 3,2 quilos. Saudável, forte, um milagre. Daniela se mudou para minha casa. Não quis mais morar no apartamento que dividia com Tiago. Vendeu tudo. Móveis, eletrônicos, roupas, tudo que lembrava ele. Ela não falava sobre Tiago. Não perguntava sobre o processo. Não queria saber. Estava focada em sobreviver, em cuidar do filho, em reconstruir sua vida pedaço por pedaço. Mas o dia do julgamento chegou. Era uma terça-feira de junho. Céu cinza, ar frio, clima pesado. Daniela não quis ir. Disse que não tinha forças. Mas eu fui. Precisava ir. Precisava olhar nos olhos dele uma última vez. O julgamento aconteceu no Fórum de Campos do Jordão. Sala pequena, meia dúzia de pessoas presentes. Promotor, advogado de defesa, juiz, escrivão, eu. Tiago entrou algemado, vestindo o macacão laranja de presidiário. Tinha emagrecido.
Os olhos estavam fundos com olheiras profundas, o cabelo desgrenhado. Quando me viu sentado na plateia, ele desviou o olhar. O promotor apresentou as acusações. Tentativa de homicídio qualificado, 2 vezes, com agravantes. Vítima era sogro, motivação fútil, premeditação, uso de meio cruel. As provas foram apresentadas, vídeos das câmeras mostrando Tiago sabotando o carro, laudos técnicos, perícias, depoimentos, confissão dele para o delegado Carvalho na noite da prisão. O advogado de defesa tentou argumentar que Tiago estava sob pressão psicológica extrema por causa das dívidas e ameaças, que não estava em pleno domínio de suas faculdades mentais, que merecia pena reduzida. O promotor rebateu: tentativa de homicídio premeditado não pode ser justificada por dificuldades financeiras. O réu agiu com frieza, calculismo e total desprezo pela vida humana. Merece a pena máxima. O juiz ouviu tudo, leu os documentos, assistiu aos vídeos e, depois de 2 horas de julgamento, se levantou para dar a sentença. O réu Tiago Mendes é declarado culpado de dupla tentativa de homicídio qualificado. Pelos crimes cometidos, levando em conta as agravantes e a gravidade dos atos, condeno o réu a 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. A martelada foi seca, afinal. Tiago baixou a cabeça. Não chorou, não protestou, apenas aceitou. Quando estava sendo levado para fora da sala, ele parou, olhou para trás, me encarou e disse: "Me desculpa, sogro. Eu nunca quis que chegasse nesse ponto." Não respondi. Só olhei para ele, e ele foi levado embora. Saí do fórum sentindo um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque justiça tinha sido feita. Tristeza, porque uma vida tinha sido desperdiçada. E minha família tinha sido marcada para sempre. Daniela demorou meses para começar a processar tudo. Fez terapia 3 vezes por semana. Tomou antidepressivos leves, supervisionados por médico. Chorou muito. Gritou muito. Questionou tudo. Mas aos poucos foi se recuperando. Voltou a sorrir. Voltou a viver. Voltou a dar aula. Sua paixão. Miguel crescia forte e saudável. Um menino lindo, de olhos grandes e sorriso fácil. Chamava vovô e corria pela casa. Enchia nossos dias de alegria. Num domingo de tarde, 6 meses depois do julgamento, estávamos os 3 no jardim. Miguel engatinhando na grama. Daniela e eu sentados num banco tomando café e vendo ele brincar. "Pai", ela disse de repente. "Oi, filha. Obrigada." Olhei para ela, confuso. Por quê? Por ter me salvado. Por ter salvado meu filho. Por não ter desistido de mim. Segurei a mão dela. "Eu jamais desistiria de você, filha. Jamais." Ela encostou a cabeça no meu ombro. "Eu sei. E é por isso que eu consegui sobreviver. Porque eu sabia que você estava aqui." Ficamos ali em silêncio, vendo Miguel brincar. A vida tinha sido dura. A dor tinha sido real. Mas a vitória tinha sido maior. 8 meses depois de tudo, finalmente fiz a viagem à Aparecida do Norte. Mas não fui sozinho. Levei Daniela e Miguel. Saímos de manhã cedo, num sábado ensolarado de outubro. O Palio, consertado, revisado, abençoado, rodava suave pela estrada. Chegamos em Aparecida perto do meio-dia. A basílica estava cheia, como sempre. Famílias, peregrinos, pessoas buscando fé e esperança. Entramos os 3. Daniela com Miguel no colo, eu segurando a mão dela. Caminhamos até o altar. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Daniela se ajoelhou ao meu lado e orei. "Minha mãe, Nossa Senhora, obrigado. Obrigado por ter me acordado naquela madrugada. Obrigado por ter me dado olhos para ver e coragem para agir. Obrigado por ter protegido minha família. Eu estava em perigo, mas a Senhora me salvou. Minha filha estava em perigo, mas a Senhora a salvou. Meu neto estava em perigo, mas a Senhora o salvou. Prometo que vou viver cada dia honrando essa segunda chance. Prometo que vou cuidar da minha filha e do meu neto com todo o amor que eu tiver. Prometo que vou ser o pai e o avô que eles merecem. Obrigado, minha mãe. Obrigado." Daniela chorava baixinho ao meu lado. Miguel, no colo dela, olhava curioso para o teto alto da basílica. Saímos de lá de mãos dadas. O sol brilhava forte no céu azul.
Paramos num restaurante para almoçar. Comida simples, gostosa, reconfortante. Depois passeamos pelo comércio. Compramos umas lembrancinhas, um terço para mim, um santinho para Daniela, um chaveirinho de Nossa Senhora para o Miguel, que ele imediatamente levou à boca. No fim da tarde, voltamos para Campos do Jordão. A viagem foi tranquila, sem pressa, sem medo, sem tensão. Quando estacionei na garagem de casa, olhei para o espaço onde tudo tinha começado, onde Tiago tinha sabotado meu carro 2 vezes, onde minha vida tinha virado de ponta cabeça. Mas agora, aquele espaço era só um espaço, sem fantasmas, sem medo. Porque eu tinha aprendido algo importante nessa jornada. A verdade liberta. E a justiça, quando feita com amor e sabedoria, cura. Hoje, Miguel tem 1 ano e meio. Corre pela casa, chama vovô com aquela vozinha gostosa de criança. Pede colo, colo, colo. Enche meu coração de alegria. Daniela voltou a brilhar. Não como antes. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas ela é forte, é resiliente, é sobrevivente. E eu vivo cada dia como um presente. Porque sei que eu poderia não estar aqui. Toda manhã, quando acordo, olho pela janela. Vejo o sol nascendo, os pássaros cantando, a vida continuando, e agradeço. Agradeço a Deus por ter me dado olhos para ver o perigo. Agradeço ao Padre Antônio por ter me dado sabedoria para agir. Agradeço ao Joaquim por ter me dado ferramentas para provar. Agradeço ao delegado Carvalho por ter me dado proteção para enfrentar. E agradeço à minha família, Daniela e Miguel, por me darem razão para continuar. Porque no final é isso que importa. Não o dinheiro, não os bens, não as posses, mas as pessoas que amamos. E a certeza de que Deus está no controle. Sempre.